Chegando lá, a delegação brasileira de pastores ficou frustrada, terrivelmente frustrada, porque ao invés de ouvirem uma nova estratégia, um novo mover, uma nova onda, Paul Yang-Shu pregou aos pastores e esposas de pastores: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como nós gostamos de novidade, e como nós nos esquecemos dos princípios básicos. Filipenses capítulo 3, verso 1. Paulo está preso. Paulo fala que a gente deve se alegrar sempre. Alguns dizem que ele estava ditando ali na cadeia esta carta, e quando ele disse alegrai-vos, quem estava ali escrevendo: o que, Paulo? Outra vez eu digo, alegrai-vos. Naquela situação, sim, vimos, as lutas dos pastores, as dificuldades, os abalos, os fracassos, vimos o desânimo, mas nós não perdemos a alegria. Amém? Amém. Então, discretamente, olhe para a pessoa que está à direita, à esquerda, na frente, atrás, dá um sorriso bem, não é? Aleluia! O Senhor reina. O Senhor está entronizado. Ele não perdeu nenhuma batalha. Amém. Verso 1, capítulo 3, Filipenses. Quanto ao mais, irmãos meus, vamos imaginar Paulo aqui entre nós, nesse encerramento desse retiro de pastores, falando assim para nós nessa manhã: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos. Alegrai-vos não é no shopping, não é no parque de diversão, não é na festa de aniversário, é alegrar no Senhor, no nosso Curios, no nosso Jesus Cristo. A mim, Paulo está falando, a mim, não me desgosta, eu não fico descontente, e é segurança para vós outros que eu escreva, o que está escrito aí? As mesmas coisas. Por que a igreja perde o seu vigor, o seu ânimo? Porque corre atrás de coisas novas. E essas coisas novas, como uma onda, ela chega lá no seu ápice. E daqui a pouco, olhando para a igreja brasileira, nesses poucos últimos anos, quantos modismos? Agora a moda é a igreja da parede preta, não é? Luzes, câmera, ação. Há pouco tempo era o G5, G12, gemendo. Jesus, tem misericórdia de nós. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. Ah, mas agora é uma nova geração, agora é o gospel, agora é o estilo, o worship. Deus continua o mesmo. Eu gosto worship, eu gosto de músicas novas, mas quando eu ouço tocou-me, Jesus tocou-me, quando eu ouço mais perto quero estar, meu Deus perdi. É legal, estamos em pé, eu gosto desse canto. Eu estava
A gente tem que ter uma mente assim, ó, de somar as coisas boas. A minha geração começou com as comunidades. Pegamos tudo e jogamos na lata do lixo. Toda a história da igreja não serve mais. Agora é assim. Caminhamos um pouco, daqui a pouco começamos a voltar lá na lata e pegar tudo de volta. Queridos, hoje nós vamos falar sobre as armas de Jesus no ministério. Jesus, ele é o nosso modelo. Nós devemos ser como Jesus. Jesus, ele veio aqui não para implementar uma religião nova. Ele veio aqui para trazermos o reino de Deus, um movimento. Ele veio nos ensinar como agir, como reagir, o que falar, quando falar, como falar. E nós precisamos olhar para Jesus e falar: Senhor, o Senhor só tinha um filho, era Jesus, mas hoje o teu plano eterno é ter uma grande família com muitos filhos iguais a Jesus. Eu lembro sempre de uma história de um jovem convertido ali em Goiânia, e ele foi falar com o pastor falou: leia os evangelhos e olha para Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, você copia, você viva igual a Jesus. E ele estava andando lá no bairro dele, e um amigo do outro lado da rua falou assim para ele: ei, fulano, vamos pescar amanhã? Ele olhou e falou assim: em verdade te digo, amanhã eu vou pescar contigo. Jesus falava assim. Ele entendeu. Queridos, a igreja deixou Jesus de lado. A igreja deixou o Espírito Santo de lado. Nós aprendemos a evangelizar com os cursos, nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a cantar, e nós não precisamos mais de Deus para fazer as nossas cerimônias religiosas. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso voltar a copiar Jesus. Discípulos significa aprendizes, alunos. Jesus, primeiramente, ele chamou os 12, e esta foi a maior missão de Jesus. E Marcos capítulo 3 fala que Jesus chamou-os para estarem com ele. Primeira coisa, estar com Jesus. Depois Jesus levou-os nas missões com ele. Jesus fazia os milagres, pregava, e os discípulos estavam lá. E o que Jesus pregava, a pregação de Jesus era acerca do reino de Deus. Era a mesma pregação que João o Batista estava pregando. Arrependei-vos, porque está próximo, ou é chegado, o reino dos céus. O arrependimento ainda é a base. Nós não podemos parar de pregar contra o pecado. Ah, pastor, mas aí todo mundo vai embora da igreja. Vai. Vamos abandonar Jesus? Deixar que Jesus... Oh, essa pregação é muito pesada para nós. Nós não estamos aqui como pastores e líderes para agradar o povo. Nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. E a verdade tem que ser pregada. Há um alerta ali no Antigo Testamento que o sangue vai ser cobrado de nós. Então nós pregamos. Se a pessoa não quer, aí o sangue vai ser cobrado dela mesmo. Bom, vamos olhar para Jesus. As armas do ministério. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus viveu, é isso que eu tenho que ver. Não somente como pastor, como líder, como cristão. Cristão significa, essa palavra foi usada a primeira vez em Antioquia, significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Né? Tradução para o português parece que é grandão, né? Cristão, caminhão, gordão. Mas na verdade é pequeno. Uma tradução assim bem literal seria assim, cristinho. Né?
Somos cristinhos, pequenos cristos. Por que foram reconhecidos? Porque eles estavam vivendo, pregando, falando, ensinando, curando, expulsando demônios, igualzinho ao mestre. Eu não tenho que inventar nada. Deus não vai cobrar de nós aquilo que Ele não nos mandou fazer. E muitas vezes a sobrecarga está porque nós queremos levar fardos desnecessários. Então vamos ver a primeira arma de Jesus. As mesmas coisas. Lembra disso? Não nos canse de falar as mesmas coisas. Jesus, ele tinha um momento de oração, intimidade com o Pai o tempo todo. Antes de Jesus escolher os 12, de madrugada, ele foi bem escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou. Mas eu não tenho tempo para orar, minha vida é muito corrida. Olhando os evangelhos, todos nós que estamos aqui não tínhamos tanta atividade como Jesus. Ele levantava de madrugada para orar. A oração, vou falar uma coisa também que todo mundo sabe, vamos ver se vocês sabem. Pouca oração, muita oração, nenhuma oração, nós sabemos. Agora a pergunta, queremos orar? Qual o mínimo que Jesus espera que oremos? Está escrito na Bíblia. Jesus estava angustiado, os discípulos estavam dormindo lá no Getsemane. Jesus falou assim: nenhuma hora, olhe para a pessoa que está do teu lado e fale assim para ela: nenhuma hora. Diz 10% daquilo que eu ganho, mas também tem o dízimo do tempo. 24 horas, o dízimo, no mínimo 1 hora. Então a primeira chave é a oração. Queridos, o líder que não ora, daí se pode retiro, se pode. Não mudou. Nós conversamos com Deus através da oração. Deus fala conosco de muitas maneiras, mas a nossa maneira que Ele criou foi através da oração. Jesus falou assim: entra lá em secreto, o Pai que está em secreto, ora. Se nós estamos falhando aqui, não adianta nem continuar. Precisamos nos arrepender. Se é um trabalho a ser feito no ministério, é a oração. E certamente você já ouviu muitos pastores falando assim: você faz um show gospel, enche, você faz uma reunião assim, enche, você faz uma festa, enche, agora tem festa gospel junina, agora tem tudo, né? Carnaval, gospel, tem tudo, né? É cópia de todas as coisas do mundo. Mas na reunião de oração, eu quando me converti, a igreja que eu frequentava tinha uma reunião de oração às quartas-feiras. E eu fui na reunião de oração, estava eu e mais 2 pessoas. 3, nem o pastor foi. Aí eu tinha lido sobre imposição de mãos. Novo convertido, saía lá. Eu falei assim para os outros 2 que estavam comigo: vamos fazer esse negócio aqui? Mas como é que é isso? Eu falei: vamos fazer assim. Um ajoelha, os outros 2 põem a mão e ora. E a gente fez, os 3. Terminamos a reunião de oração, vamos embora. Quarta-feira, domingo, o pastor pregando. Eu fiquei sabendo que existem pessoas que estão fazendo reuniões aqui. Acabou com a gente.
administrar o meu salário, vou jejuar. Jejuar é você separar um tempo para dizer para o seu corpo: eu vou me alimentar de Deus. Você fica quietinho aí. A primeira experiência que eu tive de jejum, eu já estava no seminário, lá na igreja que eu frequentava, nunca ouvi falar de jejum, mas eu li na Bíblia sobre jejum, eu falei: eu vou jejuar. Nunca tinha ouvido falar, eu vou ficar 24 horas sem dormir, sem comer. E foi. Irmãos, chegou a noite, minha cabeça doía, mas doía, não tinha costume, minha barriga roncava, cabeça doía, barriga roncava. No quartinho, no seminário, não tinha nada, mas eu lembrei que tinha um pé, o cacho de banana que foi cortado, deixado para amadurecer. Bateu meia-noite, eu lá comendo aquela banana que amarrava na boca. A prática do jejum está esquecida. Jesus jejuava. Jesus passou 40 dias. Depois de jejuar, vamos ler juntos? Depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 42. Quanto que ele jejuou? 40 dias e 40 noites. Muitas vezes nem 40 minutos a pessoa consegue mais. Eu lembro de uma pessoa da minha família, eu não vou falar porque ela está lá atrás, mas ela chegou um dia, ela era pequena, e ela fez o primeiro jejum dela, do café da manhã até a hora do almoço. Lembra disso? O jejum fortalece. Note que tudo isso, por enquanto, é em secreto. Ninguém vê. Mas o povo vai sentir na hora da pregação. Na hora do evangelismo vai dar resultado. Porque você está equipado. A terceira coisa, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. A Bíblia. Esse livro aqui. O manual é esse. Hoje você vai numa livraria cristã, tem manual para tudo. E as pessoas leem um monte de livros, mas não leem o manual. Aqui está tudo o que eu preciso. Aqui me ensina a ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor irmão. Aqui me ensina tudo. Ah, pastor, mas a Bíblia só ensina coisa da religião. Aqui ensina tudo. Os nossos avós não fizeram cursos de casamento e casaram até morrer. Não fizeram cursos de criação de filhos e os filhos cresceram apanhando educados. Hoje tem curso para tudo dentro da igreja e os pastores estão separando, as famílias estão brigando, os filhos estão sendo rebeldes. Por quê? Porque a gente tem trocado esse manual por ensinos de homens que não dão resultado. Vamos ler o versículo. Acho que houve uma queda. A palavra de Deus, para que serve? É uma arma para nós que resistimos às tentações e enganos. Vamos ler juntos? Está, outra vez, está escrito. Não é invenção, não é modismo, não é uma nova teologia, está escrito. Vamos juntos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4. Lembram quando Jesus disse isso? Após 40 dias de jejum, de oração, ele foi levado ali pelo Espírito Santo
para o diabo o domínio sobre o mundo que Deus havia responsabilizado lá no início. Mas o pecado, o homem entregou o governo para o diabo. O diabo falou: olha todos os governos aqui, você me adorar, se você transforma esta pedra em pão. Ele estava de jejum 40 dias. E como Jesus venceu? Através da palavra. Como que nós vencemos os ataques do diabo? Através da palavra. Não mudou. Sabe daquela armadura que Deus nos dá? A palavra é espada. É a única arma que nós temos de ataque. Se nós não sabemos a Bíblia, se não oramos a Bíblia, se não estudamos a Bíblia, se não decoramos a Bíblia, nós enfrentamos o diabo desarmado. Mas Jesus falava o quê? Está escrito. A Bíblia tem a resposta para aquilo que você está precisando. Sabe que anos atrás, quando a NASA lançava os foguetes, e não havia possibilidade de retorno, porque a ionosfera, uma pressão, explodia. Então o que eles faziam? Eles enviavam um macaco, um cachorro, não é? As naves. Aí um cristão da NASA, um irmãozinho nosso, falou: eu vou pesquisar na Bíblia uma maneira de trazer de volta a nave. Você já viu esse versículo na Bíblia? Aí ele começou a ler na Bíblia os 4 ventos, os 4 cantos. Já viu isso? Os 4 cantos da terra? Como 4 cantos? Não tem canto. Ele começou a pesquisar os 4 ventos. Na ionosfera lá tem 4 ventos, 4 pressão que formam 4 janelas de entrada, 4 cantos da terra. Aí ele percebeu que há a possibilidade de entrar por essas 2 pressões, de cá e de cá, aqui forma um vácuo. Já ouviu quando vem uma aeronave? Agora quase não fala mais isso, mas falava assim: a nave vai ter que esperar mais um tempo para entrar na próxima janela. Aonde que o cientista descobriu? Aqui. Higiene, está aqui. Criação de filhos, não sei mais o que eu faço. Vai lá na Bíblia, vê. Então a palavra de Deus. Ponto número 3. Não, 4. A dependência do Espírito Santo. Vocês vão marcando. Unção. Lucas capítulo 4. Jesus chega, só as mulheres agora. 1, 2, 3. Jesus, cheia do Espírito Santo, pela virtude do Espírito, o Espírito do Senhor está sobre mim. São os versos abaixo. Ali, a partir do verso 18 a 20, Jesus fala, o Espírito, ele está lendo uma sinagoga, ele procurou Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é a sua missão. Aquilo que Jesus fez é aquilo que a igreja tem que fazer. E começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, unção. Pastor, presbiteriano, fez o seminário de Minas, já é falecido, mais uma coisa, desceu com mais de 90 anos, Antônio Elias, tremendo nome de Deus. O avivamento no Norte do Paraná, Deus usou a vida dele. O avivamento na Argentina, Deus usou a vida dele. E no seminário, aula de homilética, de pregação, ele fez o sermão de prova, elaborou bem elaboradinho, segundo os tradicionais, 3 pontos, ilustração, aquela coisa toda. E ele terminou e o pastor, o professor, falou para ele, fazendo a avaliação: você foi muito bem, escolheu um bom texto, escolheu um bom tema, os pontos estão excelentes, a introdução, as ilustrações, mas faltou uma coisa. Ele
aquele jovenzinho ainda, faltou o quê? Unção. E ele ficou com aquilo na cabeça. Por ele ser avivado, a denominação mandou ele para um lugar conhecido como cemitério de pastores. Os pastores chegavam lá, não resistiam. E ele chegou lá, e um dia ele estava pregando. E a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo veio sobre ele. E aí ele entendeu o que é a unção. E quando perguntavam para ele, pastor, e o que é unção? Ele falava assim, uns são, outros não. O Espírito de Deus. As mulheres sabem o que é untar, não é? Vai fazer o bolo lá, unta de margarina, é aquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu preparei uns estudos, não vai dar para passar para vocês aqui, mas eu vou passar, são 10 estudos, eu vou passar tudo para o pastor, depois ele passa para vocês. O Espírito Santo na vida de Jesus, desde a concepção até a ressurreição, você vai ver o Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito de pregar que fala unção, oração, unção e missão. Você ora, Deus vem com unção e depois você vai fazer a missão. Depois você vai ser pastor, você vai ser evangelista. Sem unção não adianta ir. Jesus falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até receber a promessa. Imagine se aqueles homens saíssem pregar naquelas condições. Eles tinham recebido porções do Espírito Santo, mas a plenitude ainda não havia sido derramada. Já pensou? Pedro ia criar a igreja dele, João a igreja dele, ia ser uma... já teria acabado faz muito tempo. Mas eles ficaram, Atos 1 e 2 falam que eles estavam unânimes, reunidos em oração. Capítulo 2, de repente, sopro de Deus em forma corpórea, numa pomba, línguas de fogo, aquela coisa toda. E Jesus também lá no batismo dele, o Espírito Santo veio. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não precisamos de novas metodologias. Nós precisamos nos render em oração para receber a unção, para depois fazer o trabalho. Baixe um pouco a tua cabeça. Feche seus olhos. O cansaço vem porque a gente usa a força carnal, humana, até a boa intenção, mas é o poder de Deus em nós. É a unção do Espírito Santo em nós. Até as igrejas mais pentecostais têm abandonado o Espírito Santo. Nós precisamos orar, jejuar, precisamos ler a palavra para aprender a depender do Espírito Santo. Toda a ação de Jesus foi guiada pelo Espírito Santo. Coloque uma mão sobre o teu coração. Repita comigo, falando assim: Senhor Deus, eu preciso da unção do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me ensina a orar. Me leva ao jejum. Coloca amor no meu coração pela tua palavra. Traga a unção necessária para que eu possa desenvolver o ministério. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes eu fico vendo missionários. O campo missionário, ele é, por mais difícil que seja pastorear uma igreja local, e o campo missionário, os desafios são maiores. Eu vejo pessoas sem unção, sem conhecimento do Espírito Santo, elas se queimam.
Chegou na China, ela foi trabalhar na cidade murada. Era o lugar mais perigoso do mundo, ainda achei. Era um lugar de tráfico de ópio. É um bairro que ninguém entra, a polícia não entra, é só o governo do tráfico. E ela alugou um salãozinho e começou o trabalho ali. Teve dias que ela abriu ali o salãozinho, a igreja, estava tudo pichado, sujo, de fezes humanas. Aí ela ouviu que lá na cidade grande, próxima onde ela estava, havia um casal de missionários que estava pregando, e ela foi lá. E estava pregando sobre o Espírito Santo. E ela nunca havia ouvido falar do Espírito Santo. E ela falou, eu quero o Espírito Santo. E ela foi cheia do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. Sereis testemunhas, depois de estar cheios do Espírito Santo. Sabe como termina o livro? Não vou falar o final para você. O que você está precisando? O que eu estou precisando? Da unção do Espírito Santo. Aí há tanta controvérsia. Eu não acredito, esse negócio de nada. Eu e a minha esposa, quando ouvimos falar da igreja lá do Azaf, a igreja de Porto Alegre, pegamos o ônibus e fomos para lá. Minha esposa estava meio que, ela está aqui, eu posso falar, meio que apavorada. Porque ela tinha tido uma experiência onde ela vivia no norte do Paraná, que houve um avivamento, e o avivamento trouxe mais problema do que bênção. Que o avivamento foi marcado por usos e costumes. Então ela estava na cabecinha dela que ia chegar lá e encontrar as mulheres, né? Aquele negócio com coque, tal, cara. Mas ela chegou lá e viu um povo igual a nós. E foi uma bênção. Mas os dias que a gente estava lá, tinha um casal Hunter, casal de americano, e teve um trabalho no ginásio de esportes ali, enorme, mas lotado. E o casal ministrando cura. Nós vimos pessoas, cadeira de roda, cadeirantes levantando, indo lá para frente, tudo, tal. E eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu estava com 3 problemas de saúde. Eu falei, Deus, se o Senhor perguntar para mim se eu quero ser curado dessas 3 coisas, ou se eu quero receber a unção, o batismo, a plenitude do Espírito Santo, eu quero dizer para o Senhor que eu quero receber o Espírito Santo. Hoje eu não faço mais isso, porque Deus cura, Deus batiza, Deus faz tudo. A gente fica limitando Deus. Mas eu vim no ônibus, olhando pela janela, orando em línguas. Não com metodologia que muitos falam aí hoje, não, com uma experiência genuína. E eu fazia um seminário tradicional, primeira semana de aula, um jovenzinho levantou a polêmica ali, estavam falando sobre o Espírito Santo, e o jovenzinho falou, esse negócio de batismo do Espírito Santo para mim é coisa do diabo. Eu fui conversar com o diretor, eu falei, contei toda a minha experiência, faltava uma matéria para eu terminar o seminário. Contei toda a experiência e falei, eu não quero ficar aqui para criar confusão. Então eu vou parar o seminário. Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, né? E agora? Eu falei, eu vou comprar um livro, vou começar a ler, porque a ideia da gente é assim, né? A gente não acredita muito na Bíblia, tem que comprar um livro. Aí minha esposa, com muita sabedoria, disse assim para mim,
Resposta às ofensas e rejeições. Agora os homens, 1 Pedro 2,23. Vamos ler juntos? Quando insultado, não gritava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Como é que está a mansidão, pastor? E também ovelha, né? Só levanta o dedinho as esposas que estão aqui, acham que o marido é para ver o culto. Só o dedinho para ninguém. Não, eu não estou falando de nada, o pessoal está se acusando aí. Miriam, não fará nada agora, depois a gente conversa em casa. Mansidão. Mansidão não é frouxidão. Lá no Antigo Testamento, quem foi conhecido como o homem mais manso? Moisés. Não é ser frouxo. É que essa palavra mansidão hoje tem uma conotação, né? Não. É você estar seguro. A pessoa vem gritando com você, você responde com voz branda. Quer ver uma pergunta também? Não precisam se acusar. No trânsito, quantos aqui tem mansidão? Olha, já estou ganhando uns dando risada, né? Aí chega na igreja, aí estava vindo para o culto, um capeta lá dirigindo. É Deus colocando para ele. Olha, fato verídico. O pastor foi convidado para pregar numa igreja. E aí, meio perdido, naquela época não tinha GPS. Quando são do tempo da página amarela, dessa grossura assim, você tinha que achar ali o lugar onde você ia. Que coisa, nunca a gente conseguia. E aí, ele perdido na cidade. Aí tinha um carro, ele começou a buzinar, porque ele queria passar aquela coisa toda, não viu, veio um outro carro e pum! Aí saíram, aquela coisa, ele vindo pregar. E aquela discussão, o cara tinha um taco de beisebol, tirou para a briga e foi feita uma confusão. Aí ele se perdeu no caminho, chegou meia hora atrasado. O cara fazendo a abertura. Olha, irmãos, nós estamos aqui meio atrasados hoje, porque o pregador, eu sei que tem, tal. Daqui a pouco chega o pregador. O pregador olha para aquele que estava fazendo a abertura. Era o pastor da igreja. Aquele silêncio. O pastor desce. O pastor pregador vem, os dois se abraçam e começam a chorar. Eram os dois que estavam envolvidos. É uma história verídica. Agora nós não fazemos isso, né? Bateu no carro, oh, glória a Deus. Lá nos Estados Unidos, pastor, quebrou o carro do pastor. Ele levou consertar. Olha, volta daqui, tantos dias, voltou, foi acertar o preço. Ficou assim, uma fortuna. Ele falou, o que é isso? Vocês estão roubando, pastor, por funcionário. Isso é um roubo, nunca mais sai do meu carro aqui. Foi embora, pastor, bravo. Chegou na casa dele e foi orar. Deus falou assim, de quem é o carro? Volta lá. Pede perdão. Pastor, parece que não gosta muito de perdão. A gente tem que reconhecer os
já não cantava mais hino tradicional, mais avivado, não sei o que tem. A minha esposa pediu para cantar um hino. Lembra disso? Eu falei assim, você quer cantar hino só porque seus pais estão aí, só para agradar seus pais? Que vergonha! Que vergonha! Um dia eu comecei a pregar, olhei para o meu filho Daniel, Deus falou assim, cara, você tem que se acertar com ele primeiro. Eu falei, espera um pouco, irmãos, desci, fui, dei um abraço ao meu filho e falei, perdão. Essas atitudes de um cristão falam mais do que as palavras. Aí o pastor voltou no outro dia lá, chamou um funcionário, falou, cara, eu vim aqui pedir perdão, eu não devia ter falado aquelas coisas que eu falei e tal. E o gerente da oficina viu e veio conversar, o que aconteceu? Não, já estou resolvendo aqui. Não, vamos dar uma olhada. Ele havia trocado o orçamento. Daí veio o preço, o pastor falou, bem mais em conta. O pastor ficou contente, pegou o carro e saiu. Chegou no sinaleiro lá na frente, freou, veio o carro atrás, pum, jogou o carro, bateu no carro da frente. Ele abaixou o vidro, pôs a cabeça para fora, olhou para cima e falou, Senhor Deus, bateram no teu carro. É de Deus. É de Deus, não é nosso. Então, mansidão e perdão. Fale assim, amém. 6. A compaixão. Enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Sabe o que é misericórdia e compaixão? O que Deus tem por nós? Ele sente no coração dele misericórdia, 2 palavras, miséria e córdia, coração. Deus sente no coração dele a nossa miséria. Jesus, ele sentia compaixão pelas vidas. Ele socorria as pessoas porque doía no coração dele o problema do outro. Mateus, vamos todos ler juntos, 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Olha como Jesus via as pessoas. Ele não condenava, ele não criticava. A prostituta chegou até Jesus, tocou os pés de Jesus e ele não ficou ali, sai, em nome de Jesus. Ele recebia, ele amava. As igrejas hoje estão elitizadas. Quando o Evangelho começou aqui na nação brasileira, o Evangelho alcançou os pobres, os necessitados, os carentes. Pessoas que não tinham nada abraçaram a fé. Hoje somos doutores, somos, etc. E não sentimos mais compaixão. Achamos-nos no direito de julgar as pessoas. Jesus sentia compaixão. Por isso que ele operava sinais, prodígios e maravilhas. Não é porque ele era religioso, né? Jesus falando, né? Como eu sou cristão, tem alguém aqui necessitado, tem alguém enfermo, vem aqui, como cristão eu vou impor as mãos e você vai sentir a dor do outro. Queridos, mesmo estando feridos, nós, líderes, pastores, ovelhas, podemos curar muitos. Muitos. A gente não sabe o que o povo está passando. Eu faço uns videozinhos para pôr na mídia e fui fazer uma visita a uma senhora dessa igreja. Ela mora distante, ela não pode vir sempre. E
senhora tem algum parente que morreu assassinado? Ela falou, sim, meu filho. As pessoas começam a contar as coisas para a gente fala, Jesus. Tínhamos um projeto aqui, menininhas, situação de risco. Uma das missionárias contou para a gente, um dia chegou uma. Falou assim, olha, meu pai está preso. Uma das menininhas, eram duas irmãs. A mãe colocou fogo no corpo. Se recuperou. Passou uns dias no boteco. O cara pegou ela por trás. A faca matou ela ali. Outra menininha. Bateram na porta, domingo de manhã, ela estava se preparando para vir aqui. Bateram na porta. Ela foi ver. Uma gangue. A sua irmã está aí? Ela falou, tá. Chama. Chamou. Do jeito que ela veio, disse, esse povo precisa de Jesus. Ah, não, mas são. Sim, mas eles precisam de Jesus. Missionários nossos, em Bairique, aqui perto de Bairique. Sábado, lá você não pisa no chão, é tudo com palafitas. Sábado, o grupo das crianças que os missionários tomavam conta se apresentou numa escola. Criancinhas pequenininhas. Daí cada um foi para casa. 2 meninos não apareceram em casa. Chamaram a polícia do Amapá. Vasculharam e encontraram 2 corpinhos boiando no rio. Estrangulados. Abusados sexualmente. E muitas vezes nós estamos aqui nas nossas reuniões pensando, eu não sou contra ele, temos que ter. Mas precisamos, como Jesus, ter compaixão. O mundo não é essa maravilha que a gente imagina. Em último lugar, 7º lugar, obediência. Na escola a gente aprende ABC. Na igreja a gente aprende obedecer. Jesus, ele fez a vontade de Deus, submissão total à vontade de Deus. Filipenses 2:8. Sendo obediente até a morte e morte de Deus. Obediente. Queridos, o diabo, ele ensina a gente a ser desobediente. Quantos aqui são do tempo que a professora entrava na sala de aula, a gente colocava uma mão para trás, ficava em pé para dar bom dia, boa tarde? Segurava aqui a pastinha, a lancheira, uma mão aqui, enfileirados. Hoje as crianças estão batendo nos professores. Tem uns professores que até merecem, mas a criança não pode bater. Esse é o mundo que a gente vive. O reino de Deus é um reino de obediência. Hoje você prega para um cristão, ele fala, mas não é bem assim. Eu não concordo. A obediência tem sido deixada de lado a cada geração.
que estamos no ministério, ela mais do que eu há 40 anos, pergunta se Deus deixou faltar alguma coisa. Nunca. Quando nós fomos enviados para Moçambique, por incrível que pareça, alguns aqui não sabem viver nessa época, o real valia mais do que o dólar. Parece mentira. Mas de um dia para o outro, o dólar passou. De um dia para o outro, duplicou. R$ 2 para um dólar. E lá é tudo em dólar. Depois chegou a 4. E a gente no campo. Os irmãos da igreja ligaram para nós e falaram: fiquem tranquilos. Nós vamos aumentar o sustento de vocês. Quantos missionários nessa época padeceram? Porque o pastor, a igreja, a primeira coisa que faz, corta o sustento dos missionários. Deus nunca deixou faltar nada. O Daniel, meu filho, autista, quando nós fomos, ficamos 8 meses lutando para conseguir o nosso visto de trabalho ali. Precisamos ficar na capital. E na casa do missionário lá, ele viu os filhos jogando videogame. Quando nós chegamos lá no norte, a região mais pobre, o povo mais pobre de Moçambique, um dia ele chegou para mim e falou: papai, eu queria um videogame daquele, Super Mario. Eu falei: filho, aqui é impossível. Aqui não tem. Aí ele fez uma pergunta para mim: e se eu orar? Aí fui com ele até o quarto dele, nos ajoelhamos e ele orou pedindo para Deus. Uma semana o videogame estava lá em casa. Ah, mas será que Deus? Tudo, amado. Tudo. Passou um tempo, ele lembrou que na casa da vovó, os priminhos dele jogavam outro jogo. Eu quero. Eu falei: não tem. Ele fez a mesma pergunta: e se eu orar? Eu falei: vamos orar. Ele e minha filha estudavam numa escola portuguesa e eu fui levá-los para a escola. A dona da escola, uma portuguesa, falou para mim: agora, pois estou a ir para Portugal. Queres alguma coisa? Eu falei: não. Lembrei o videogame. Só que tem que ser o videogame. É outro tipo, né? Outra máquina, é outro joguinho. Ela falou: olha, pois meu filho tem videogame. Chamou o portuguesinho assim, barriguinho, menininho. E vai. Aquele videogame seu, se você não usa mais. Eu falei: mas se ele tem o joguinho sonho. Tem. Você crê nesse Deus? Pastores, preparem os seus filhos para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu pensava assim: herança do Senhor, a herança que Deus deu para mim, não. Herança dele. Eu louvo a Deus pelos filhos, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, mas não são nossos, pertencem a Ele. Será que Ele, como Pai, sabe cuidar? Ah, os pais ficam puxando os cabelos, aquela coisa toda. Entrega na mão de Deus. Minha filha e a Sara e a Lídia ficaram 6 anos, quase 7 anos, numa aldeia quase divisa com o Suriname. Só chegava até Pionete. Fizeram trabalho missionário lá. De lá começaram a fazer faculdade. Minha filha prestou
Aí tinha os papéis foram mandados para a Coreia, o governo da Coreia, podia escolher 3 universidades, entrevistas de madrugada. As 3 universidades que ela escolheu, ela passou nas 3, tudo pago. Ela escolheu uma. Em setembro, se Deus permitir, ela vai estar. Assim, mas isso é porque você é rico. Só o Chiquinho me deu na cabeça aqui, não é? Você é rico. Os milagres de Deus. Deus cuida da gente, Deus cuida dos nossos filhos. 3 horas da manhã, Moçambique. Eu na sala, desesperado, andando de um lado para o outro, orando. Miriam com a Sara, 3 anos, 2 anos e meio. Malária, não tinha o que fazer. Miriam pegando com as mães sabem, né? Molhando a fraldinha, o paninho, colocando para baixar a febre 39 e 40. E eu dizia, agora ela vai morrer, aquela batalha na mente. Poucos dias antes havia uma filha de uma missionária mesmo que tinha morrido. E a gente ali não teve o que fazer. Ou você crê, ou você crê. 3 horas da manhã toca o telefone. Eu atendi. Uma irmãzinha da igreja em Curitiba. A gente sabe que aí é de madrugada, 5 horas de fuso, aqui no Brasil 10 horas. Nós estamos terminando aqui o nosso grupo familiar, estávamos orando por vocês. E Deus mandou ligar para vocês para falar que Ele está no comando, no controle de tudo. Eu comecei a chorar. Esse é o nosso Deus. A gente fica preocupado com os filhos, aquela coisa toda. Eles estão seguros, guardados na mão do nosso Papai. Quero convidar você